Olá, crianças! Vamos para mais uma atividade? Para mais uma aula online. Continuando aos tópicos que foi apresentado lá no CMSP, nós vamos rever critérios de divisibilidade. Então, nós vamos estudar métodos para saber se o número é divisível por 2, 3, 4, 5, 6, 9 e 10. Esses critérios podem ser provados matematicamente e são válidos de maneira geral. Então, vamos para o primeiro número, que é o número 2. Divisibilidade por 2. O número natural, ele é divisível por 2 quando este número for par. Ou seja, quando o último algarismo de um número for 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, o número terminou em 0 é par, terminou em 2 é par, terminou em 4 é par, terminou em 6 é par, ou terminou em 8 também é par. Outra maneira é que quando você divide um número por 2 e o resto dessa divisão por 2 for 1, então esse número é ímpar. E se você pegar esse número, dividir por 2 e o resto for 0, ou seja, se for uma divisão exata, então esse número é par. Então, tem alguns exemplos aqui. 24 dividido por 2 é 12, resto 0. 18 dividido por 2 é 9, resto 0. 15 dividido por 2 é 7, resto 1. 56 dividido por 2 igual a 28, resto 0. 21 dividido por 2 é igual a 10 e resto igual a 1. Então, aqui, quando o resto for 0, é uma divisão exata, o número é par. Quando o resto for 1, tiver na divisão o valor que apresenta lá no resto é 1, então o número é ímpar. Divisibilidade por 3 e 9. O número natural é divisível por 3 quando a soma dos valores absolutos dos seus algarismos for um número múltiplo de 3. Então, tem alguns exemplos aqui. 231 dividido por 3, 313 dividido por 3, 102 dividido por 3 e 542 dividido por 3. Então, fazendo a verificação, o que ele está falando aqui? Então, a soma dos números absolutos dele tem que dar um valor que é múltiplo de 3. E nós já vimos o que é múltiplo, como chegar nos múltiplos de 3. Então, é só verificar. 2 mais 3 mais 1 igual a 6. E 6 é múltiplo de 3. A divisão, então, é exata. 3 mais 1 mais 3 igual a 7. Não é múltiplo de 3. 7 não é múltiplo. Você pode olhar lá na tabuada do 3, não tem o 7. E ainda tem o resto 1. Então, ele não é múltiplo de 3. 102, 1 mais 0, então, eu tô pegando os números aqui e somando os algarismos dele. 1 mais 0 mais 2 igual a 3. 3 é um múltiplo de 3, pode olhar lá na tabuada do 3. A divisão é exata. E o último número é 542, então, 5 mais 4, 9, mais 2, 11. 11 não é múltiplo de 3 e a divisão deste número por 3, do 542 por 3, dá um resto 1. Da mesma maneira, a gente pode verificar se o número natural é divisível por 9. Então, o número natural é divisível por 9 quando a soma dos seus valores correspondente aos seus algarismos for um número múltiplo de 9. Então, você vai somar esses algarismos
e o resultado tem que ser um múltiplo de 9. Como é que acha o múltiplo de 9? Multiplicando o número 9 pela sequência de números naturais, ou seja, a tabuada do 9. 8 mais 4, 12, mais 6, 18. 18 é múltiplo de 9, a divisão é exata. 5 mais 6 dá 11, mais 4, 15. 15 não é múltiplo de 9. E a divisão não é exata e o resto é zero. Então, para ser múltiplo do número, ele tem que dar uma divisão exata. Divisibilidade por 4. Qual é a regrinha? Um número natural é divisível por 4 quando seus dois últimos algarismos formam um número múltiplo de 4. Então, você vai ter que analisar o número que tá dando no problema. O exemplo aqui, 716 dividido por 4 e 421 dividido por 4. No 716, os dois últimos números, os dois últimos algarismos, formam o número 16. Olhando lá na tabuada do 4, tem o 16. O 16 é múltiplo de 4. No número abaixo, que é 421, os dois últimos algarismos formam o número 21. 21 não é múltiplo de 4. Você pode olhar lá, que não tem nenhum número que o resultado da tabuada seja 21 na tabuada do 4. Então, ele não é múltiplo de 4 e não é divisível por 4. Divisibilidade pelo número 5. Um número natural é divisível por 5 quando o último algarismo desse número for 0 ou 5. Então, você olha o número. Se o final dele, ou seja, o algarismo que está na casa das unidades, for 0 ou 5, ele é divisível por 5, tá bom? Aqui, o 310 termina em 0, então ele é divisível por 5. 415, o último algarismo dele é 5, ou seja, o algarismo que está na casa das unidades. Então, ele é divisível por 5. O 618, ele termina em 8. Ele não termina nem em 0 e nem em 5. Então, ele não é divisível por 5. E a divisão dele não é exata. Divisibilidade por 6. Um número natural, ele é divisível por 6 quando este número for divisível por 2 e por 3 simultaneamente. Então, ele tem que... o número que você está verificando, ele tem que ser divisível tanto por 2 quanto por 3. Para ele ser divisível por 6. Essa é a regrinha. Então, verificando aqui os exemplos. O número 504, ele é divisível por 2 porque o último algarismo é 4. Qual é a regrinha da divisibilidade por 2? Vamos voltar lá. É divisível por 2 quando o algarismo terminar, quando o número que você está verificando, o último algarismo, for 0, 2, 4, 6 ou 8. Essas informações é bom você deixar anotado num lembrete, para ficar mais fácil de você fazer os exercícios, quando vier esse tipo de exercício, tá bom? Então, aqui, ele termina em 4, ele é divisível por 2. E por 3, como é que calcula mesmo? É somando todos os números. Então, vamos somar 5 mais 0, 5 mais 4, 9, né? E, então, o 9, ele é divisível por 3? Você pode olhar lá na tabuada do 3, tem lá o resultado 9, né? Então, se ele tá sendo... você verificou, ele é divisível por 2 e simultaneamente ele também é divisível por 3,
então, automaticamente, ele também é divisível por 6, tá bom? O outro número, 321, é divisível por 3, mas não por 2. Pela regrinha que nós acabamos de ver, o 321 não termina nem em 0, nem em 2, nem em 4, nem em 6 e nem em 8. Ele é divisível por 3? Sim. Porque 3 mais 2 dá 5, mais 1 dá 6. Mas como ele não é simultâneo, ele não é divisível por 2, então ele também não é divisível por 6. A regrinha tem que ser nos dois. E o que acontece com o 712? O 712, ele é divisível por 2, porém, ele não é por 3, né? 7 mais 1, 8, mais 2, 10. 10 não é o múltiplo de 3, então, ele não é divisível por 3. Automaticamente, também não é por 6. Divisibilidade por 10. Então, o número natural, ele é divisível por 10 quando o último algarismo desse número que você está verificando, aquele na casinha das unidades, for 0. Então, bateu o olho lá, o número que você está verificando termina em 0, então, ele vai ser divisível por 10. Então, vamos olhar aqui os exemplos. 3.270, ele termina em 0, logo, ele é divisível por 10. 4.200. 4.200, na casa da unidade, é o 0, ó. E, então, ele é divisível por 10. 485. 485, ele não termina em 0. Ele termina em 5. Logo, 485 não é divisível por 10. Ainda nessa linha da divisibilidade, né? Vamos ver o máximo divisor comum. Nós vimos o mínimo múltiplo comum, agora nós vamos ver o máximo divisor comum. Para achar os divisores de um número, a gente viu na aula passada que é finito, ele termina justamente no próprio número que você está verificando. Então, nesse caso aqui, nós estamos verificando o número 18 e o número 24, você vai dividir pelo conjunto dos números naturais sem o zero, cada número, e vai verificando que esses números aqui são divisores de 18 e esses são divisores de 24. Termina onde? No próprio número. Pode ver que aqui terminou no 18 e aqui terminou no 24. O máximo divisor comum, você vai analisar os dois números. Então, quais são os números que são divisores de ambos? 1, o 2, o 3, o 4 é? Não. 4 não tem aqui. O 6 tem. O 8 não. O 12 não. E o 24 não. Então, esses números são divisores em ambos os casos. Mas qual é o maior número que é divisor dos dois, simultaneamente? Nós podemos ver que o maior número é o 6. Então, esse número, ele vai ser o MDC, máximo divisor comum. A gente não abrevia para escrever mínimo múltiplo comum, agora nós vamos abreviar para colocar o máximo divisor comum, que é dos números que a gente está verificando. Mesma coisa, coloca MDC, abreviado, um pontinho. Os números que você está verificando, você coloca entre parênteses, entre vírgulas, para separar os dois números, e o resultado que você verificou. Aqui, nesse caso, é o número 6, tá bom? Então, qual é a dica? Pega os critérios de cada um, põe num lembretezinho e
bora fazer exercício, tá bom? Eu vou fazer um formulário Google lá com alguns exercícios para vocês treinarem. Bons estudos!